que eu tenho que falar é muito forte, gente. Aleluia. Elas já sabem muito bem, porque quando nós estávamos vindo para cá, eu orei e eu falei que hoje era a noite de milagre. Aleluia. Glória a Deus. Como antes de vir para cá, eu já tinha falado na oração, já tinha profetizado que hoje seria uma noite de milagre. Quando eu cheguei aqui, o menininho... Cadê o menino? Cadê o menino? Ele aí. Foi ele? Falou do milagre? Falou do milagre. Eu falei, se eu preguei domingo, eu não vou pregar hoje. Eu falei, não vou pregar hoje. Com certeza, eu não vou pregar hoje. Mas, porém, eu falei assim, se tiver oportunidade eu vou pregar. Se tiver oportunidade eu vou pregar. E como a certeza, meu pastor Ezequiel, como é tão forte o que está aqui nesta noite, Momar. Aleluia. O que é tão forte, tão preciso, só não pega quem não quer. Aleluia. Sabe por quê? Eu vou dizer aqui. Incrivelmente, Jesuicidência, né? Sabe qual é a palavra de hoje? Hebreus 11. Convido toda a igreja a estar de pé. Glória a Deus! Oh, aleluia! A senhora ligou para mim? Não. O senhor ligou para mim, pastor Ezequiel? Alguém falou comigo hoje sobre pregação? Não. Falou comigo hoje? Foi agora. Não, né? Não, né? Hebreus 11. Aqui, olha para cá. Hebreus 11. Glória a Deus! Pastor Ezequiel, isso aqui são alguns dos heróis da fé de 1400 e pouco para cá. Ninguém combinou nada comigo, ninguém ligou. Primeiro que a irmã, nossa missionária, não tem meu WhatsApp. Nem o pastor Ezequiel, nem o presbítero. As minhas filhas, nós estamos falando coisa de casa mesmo. E simplesmente a irmã falou de fé, quase o culto inteiro. Glória a Deus! Falando de fé. Está aqui. Aleluia, Hebreus 11. Tudo anotadinho nessa planilha aqui. Eu posso ler por ela tudo. Está aqui, olha. Eu vou ler acompanhando a Bíblia. Abra sua Bíblia, exercite a leitura da Bíblia. Pode ler a tua Bíblia, acompanhe a Bíblia, porque hoje Deus vai falar conosco. Atente o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus. Dê crédito na palavra de Deus no dia de hoje. Não se faça de indiferente. Presta atenção no que vai ser falado, porque Deus, Ele quer compromisso. Já foi falado aqui, e Ele está exigindo compromisso. Por quê? Porque dias tenebrosos estão vindo pela frente. Antes de ler Hebreus, preste atenção. Antes de ler Hebreus, eu vou ler, não precisa abrir. Eu vou ler para vocês, para todos nós, para que haja um comprometimento real, verdadeiro. Eu vou ler Joel 2,13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo,
e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. É o momento de abandonar o nosso ego, irmão. É momento de nós nos entregarmos totalmente a Deus e sermos amigos íntimos. Não tem mais tempo do Espírito Santo. Nós temos que ser íntimos do Espírito Santo, meu pastor Ezequiel. Bem íntimo. Busque intimidade completa, total com o Espírito Santo. Amém? Agora sim, a natureza da fé. Eu estou com a minha Bíblia é de estudo de Genebra. Vai dar algumas palavras diferentes das de vocês, mas o significado é o mesmo. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Exemplo de fé extraída do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual ele teve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não se viu, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Verso 8, os patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de uns, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma prática, e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem conduzido esse culto e vai continuar conduzindo. Que teu Espírito Santo, Pai, esteja completamente, Senhor, total. Pai, nós somos simplesmente um canal, nós somos simplesmente servos na tua mão, Senhor, tentando ser obreiro aprovado, tentando acertar, mas sem o teu Espírito não dá. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós já recebemos
e fala conosco poderosamente pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado. É o que nós te pedimos desde já, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina não só por hoje, mas que vive por toda a eternidade. Todos digam amém. Sempre dando glória a Deus. Aleluia! A fé ela nos rebata. A fé verdadeira, ela transpôs as barreiras. Aquilo que está nas nossas vistas, aquilo que é possível, nós concluímos. Mas aquilo que está muito acima de nós, a fé peleja por nós. Essa é a abertura da fé. É o que a fé faz. A fé faz isso. A fé, ela tem esse sentido. Transpor aquilo que nós não podemos. Mas vamos entender. A fé é um atributo, porque o primeiro é o amor. O amor está lá em Gálatas. E é dado por Deus. Isso adquire orando, jejuando, cultuando, buscando, louvando, adorando, estando na casa, estando no presente, se entregando constantemente. Então, para adquirir isso, irmão Marco, eu tenho que estar presente. Templo, igreja, nós somos uma parte. E juntos formamos um corpo. Então aqui posso dizer que estamos em família. Isso é questão de fé. É uma questão de fé. Porque estamos juntos. Então, por isso, constituímos uma família. Hebreus, de 1 a 3. Ora, o que é definição de fé? De 1 a 3. Já responde. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Que não se veem. Então a Bíblia se explica, pastor, por si só. Por si só. Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que nós estamos esperando nessa noite, irmão Marco? O que nós estamos esperando já foi falado aqui hoje. Claramente. É só falar, é só entregar. Se você entregou, este é o momento de receber. Este é o momento de receber. Porque já foi falado nesta noite. Já foi entregue nesta noite. E ele disse que hoje uma criança falou. E a Bíblia diz claramente, meu pastor, que se eu não for comum, o que vai acontecer, irmão Marco? Humildemente, como uma criança. Quer receber? Seja como uma criança. Humilde. O que nós queremos receber? Hoje é o dia de entregar. Hoje é dia, porque ele já falou conosco. Um homem chamado Jorge Miller disse: a fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. Charles Stanley afirmou que a fé em Jesus ri das impossibilidades. Olha o que esse homem falou, meu pastor. Que a fé ri das impossibilidades. Ela ri. É impossível. Espera aí, que eu tenho um negócio chamado fé. Vai te jogar por terra a impossibilidade. Vai te jogar por terra. O que é impossível, a fé destrona. A fé destrona, meu Marco. Não existe impossível para o Espírito Santo de Deus. O que é impossível? Sabe o que é? É só uma palavra. É só uma palavra. Outro escritor disse: a fé é o elo que liga a insignificância à onipotência divina. Que coisa maravilhosa. Certo autor afirmou: a fé é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento e cega para as impossibilidades. Como é claro isso? Entenda, não há obstáculo para a fé. Não tem obstáculo. Não tem obstáculo. Quando você tem fé, você adquire aquilo que você pediu ao Senhor. Aleluia! Porque se você tem fé, você tem o maior dos sublimes, que é o amor. Porque a fé é um atributo do amor.
Então você tem amor, ok? Então você tem amor pela obra. Mas tem dedicação, renúncia, dedicação. Atende, eu quero me ter vitória? Quer? Renuncia a si próprio. Entrega o que está escrito em Joel 2,13 antes de começar Hebreus. Não rasgue as suas vestes, rasgue os seus corações. Rasgue o coração, entrega para Ele. Ele vai fazer tudo, Ele é grandioso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Spurgeon, o grande pregador, Spurgeon, ele amava a palavra de Deus. Spurgeon, como ele amava a palavra. Não tinha tempo nem horário para ele pregar, para ele orar. Spurgeon, ele clamava de manhã, de tarde, de noite, da madrugada. O importante era ter um contato com Deus na missionária. O importante para ele era ter um contato com Deus, com o Espírito Santo. Esse é o Spurgeon. Homens de fé, homens que revolucionaram a sua época. Revolucionaram uma época. Spurgeon dizia que uma pequena fé levará sua alma ao céu. Levará sua alma ao céu. Mas uma grande fé trará ao céu a sua alma. Glória a Deus. Trará o fé. Cadê o tamanho da sua fé? Cadê o tamanho da sua fé? Cadê o tamanho da sua fé? Desce o céu para a tua fé. Desce o céu para a tua fé. Aleluia. Você tem fé? Então desça. Chama a presença do Espírito Santo. Chama a presença dele. Aleluia. Agostinho disse que fé é crer no que vemos, e a recompensa de fé é ter o que cremos. Aleluia. Que coisa maravilhosa. O escritor de Hebreus, agora a Bíblia, olha o que a Bíblia diz. Aquele aplaudir de pé, como diz aquele lá, ele diz assim, aquele pastor, ele diz, o apóstolo, ele diz assim, nos ensina que a fé é um firme fundamento do que ainda estamos esperando e a prova daquilo que não vemos ainda. Podemos compreender pelas Escrituras que existe 3 tipos de fé. 3 tipos de fé. A fé levantou homens e mulheres. No Marcos, a fé levantou grandes homens, grandes pregadores. A fé levantou homens que mudaram uma época. Eles mudaram uma época revolucionária as suas épocas. No Marcos, eles revolucionaram e entregaram todas as suas vidas. Entregaram todas as suas vidas, eles não importavam. Ele não se importava com o tempo, se está chovendo, se estava sol, se estava tendo tiro. Para ele não tinha nada disso. Tanto foi que Savonarola, quem já ouviu falar de Savonarola? 1400 e alguma coisa. Savonarola, aquele homem queria ter nascido naquela época, pastor. Ele tinha tudo para ser um católico ferrenho, com todo respeito, nada contra. Foi treinado nas igrejas, na Itália, até que ele começou a estudar. Ele estudava muito filosofia, era um filósofo, era um sociólogo, era um estudado, até que ele conhecia um negócio chamado Bíblia. Aleluia! Aleluia! Ele deu espaço, ele entendeu que somente a Bíblia tinha um conhecimento de Deus. Ele entendeu muito bem isso. Ele entende, e ele começa a entender, e ele começa a ler a Bíblia, e ele começa a estudar, e a orar, e a clamar, e ele fala: eu quero me encher mais, eu quero nascer mais, eu quero ver mais. Glória a Deus, aleluia. Ele entendeu, e começou a pregar o Evangelho. O pai era médico, o pai queria que ele seguisse a medicina, queria que ele seguisse, mas o chamado dele era outro, era pregar o Evangelho. Era pregar outra, era o Evangelho, meu pastor. E ele entendeu o chamado. Certo dia, Savonarola, ele estava andando na feira, e ele contemplou Jesus Cristo. E ele não se conteve.
E quando ele vê Jesus, ele começa a pregar. E a eloquência eles não entendem. E aquele povo para, porque ele não entendia ainda o que era aquele movimento. E ele começa a pregar. E o povo em volta começa a observar. O que esse homem está falando? Eu estou sentindo algo diferente. É o efeito da palavra. A palavra é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada de Deus. Glória a Deus. Que o rei daquele lugar, em 1400 quebrar, se sentiu ofendido com tanta sabedoria. Sabe o que ele fez, pastor? Ele chama um grande leitor da época para desmascarar Cabalanona. E tenta desmascarar meu pastor. E ele começa a pregar contra o ungido do Senhor. Olha para cá. Com o ungido do Senhor ninguém pode. Se você tem o Espírito Santo, se você tem chamado, se você tem a chamada, tem o chamado, se você tem o Espírito Santo de Deus, erga a tua voz, levanta a sua mão. Glória a Deus. Ninguém pode te parar. Se você é uma pessoa de oração, se você tem comprometimento com a palavra, se tu tem chamado, ninguém te para, a não ser o próprio Deus. Se ele está te prometendo vitória, atente, abra o seu coração. Hoje a noite é uma noite de milagre. É uma noite de milagre. Estamos vivenciando nessa quarta-feira uma festança e homenagem ao nosso Deus, pelo que foi recebido, foi falado, foi dito, já foi dito aqui. E olha a bênção é muito grande. Aos nossos olhos parecia impossível. Aos nossos olhos parecia impossível. Quantos não você recebeu? Quantos não? Mas ele, Jesus Cristo, não disse não. Ele disse sim. Porque o Espírito Santo disse sim. Porque ele disse sim. Nosso pastor está andando. Porque ele disse sim. A irmã está aqui. A irmã está lá. O irmão está lá. O irmão está aqui. Porque ele disse sim. A irmãzinha está lá atrás. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele disse sim. Nós estamos aqui. Ao longo da história da igreja, muitos pregadores deixaram sua contribuição para o reino de Deus nos cultos. Conheça 10. Você está 10. Olha a boca da última. 10. Glória a Deus. Vou te apresentar. Eu não sei se eu chego no final da pregação. Aleluia. O Espírito Santo tem tocado. E ele tem feito grandes coisas. Olha, está glorificando. Glória a Deus. William Craig. Vou te apresentar o primeiro nome. William Craig. A primeira sociedade missionária protestante moderna foi iniciada por William Craig, 1761, 1834. O primeiro missionário na Índia. Aleluia. Um país perseguido cristão. Glória a Deus. Mas não para William Craig. Eu vou pegar a palavra. Doa quem não é. Eu vou pegar o evangelho. Ele vai pegar quem teve pouca educação formal, mas aprendeu ciências e língua. Pouca cultura. E ele aprendeu ciências e língua. Ele traduziu. Pasme! Esse homem, ele traduziu a Bíblia em 11 idiomas. Qual é a história que você está escrevendo? É o impacto da palavra para nós. Como você está escrevendo a sua história? Como você está escrevendo a sua história? Como quer que conte a sua história? Como você quer que conte a sua história? Fala para mim, um derrotado, uma derrotada? O que passou nessa terra
que deixou uma lembrança vaga, ou você quer mudar a época, quer mudar o Aleluia, glória a Deus. O que você quer? Muda a sua história, mude a sua história, deixe um legado, mas um legado em Jesus Cristo. Qual é o legado que você quer deixar para a sua descendência? Eu tenho certeza. O que você quer, Brenda? Quer um legado? Quer deixar? O meu pai é um pregador, a minha mãe é uma pregadora, é uma missionária, ela vai fazer, ela fez, deixou de fazer. O meu pai foi um milagre aconteceu. O meu pastor é uma bênção, é um legado, é a nossa fé, é a nossa fé. Foi para a Índia e começou pregando para grandes multidões que se reuniam nas ruas do distrito de Montel. Além da tradução da Bíblia, ele ainda fez várias obras escritas, inclusive dicionário de vários idiomas. Quando Deus quer fazer, ele levanta o incapacitado. Ele chamou, Jesus chamou os discípulos, e eles não estavam esperando, mas ele só disse: vem, só me segue, que eu vou te mostrar. Há um treinamento antes, mas eu vou te mostrar o caminho. Acredite. O próximo é Charles Spurgeon. Dá para eu já falei. Charles Spurgeon é muitas vezes chamado o príncipe dos pregadores. Tu imagina alguém ser chamado príncipe dos pregadores? Entregou a vida inteira, não temeu a morte, nem o tempo para pregar o Evangelho. Spurgeon pregou no tabernáculo metropolitano em Londres por 30 anos. 30 anos, meu missionário, pregando o Evangelho, dizendo que Jesus é bom, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Ele salva, que Ele regenera. É isso que o nosso Jesus faz. Já fazia há muito tempo, e Ele quer fazer essa noite. Somente acreditemos. Temos que acreditar. A nossa mente, o nosso coração tem que estar totalmente voltado para a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé. Sem essa regra de fé chamada Bíblia, você não vai a lugar nenhum. Entenda. Abra o coração. Abra o coração. Suas pregações são famosas até hoje pela profundidade teológica e carisma. Era incansável na preparação de sermão, incansável. Ficava à noite, meu pastor, preparando sermões, escrevendo sermões para pregar no dia seguinte, bem cedinho. Já ia para a rua, passava a sua noite orando, dormia uma horinha, acordava, ia para a rua pregar. Muitas vezes descartava sermões inteiros que já estavam prontos, porque sentia que Deus ainda não havia falado o suficiente com ele para poder transmitir aquela mensagem. Era um homem espiritual que queria pregar a palavra do Senhor. John Knox, além do seu trabalho no púlpito, ele fundou uma faculdade, administrou instituição de caridade, escreveu vários livros e foi pai de 2 filhos. John Knox, 1513 até 1524, novembro de 1572, foi um clérigo, teólogo, escritor escocês, um reformador protestante considerado o fundador da denominação presbiteriana da Escócia. Mudou-se o país. Um homem pregando o Evangelho, meu pastor. Um homem pregando o Evangelho. Colocou Deus na frente, colocou o Espírito Santo na frente. Ele entendeu isso, que colocando Jesus na frente, tudo ia saber. Ninguém ia ficar na frente. Potestade, calúnia, difamação, injúria, olho grande, migrador, portador, devorador, podia vir. Eu estou passando por cima de tudo. John Knox entendeu. Não tem demônio, não tem palavra contrária que fique de pé. Não tive palavra contrária. Ele entendeu. Acredita-se que ele tem sido educado na universidade em Santo Andrews e trabalhou como notário e sacerdote. Homens que se voltaram para o Senhor, influenciado por reformadores da igreja primitiva. Esse foi John Knox, Jonathan Edwards, pregadores romanos, pregadores. Como nós queremos escrever nossa história, como nós queremos escrever nossa história, a nossa história
como nós queremos. Assim, ele juntamente com John Wesley, George Whitefield e outros desempenhou um papel importante na primeira grande despertar que ocorreu na Grã-Bretanha. Homens que mudaram o mundo. Sua mensagem mais famosa, pecadores na mão de um Deus grato, produziu grande comoção na sua comunidade e impactou milhares de pessoas ao longo da história. O Senhor tem impactado com grandes palavras, grandes pregadores. Deus tem levantado grandes pregadores e grandes pregadores. Grandes pregadores, grandes mulheres que estão transformando o mundo, estão transformando, revolucionando o mundo cristão. Mulheres com coragem, mulheres com atitude, mulheres que estão se levantando como pastoras, como profetas, como líderes, mundo afora. Ei, entenda isso, entenda isso. Deus tem levantado homens e mulheres, meu pastor. Glória a Deus. Se sinta honrada. Aleluia. Se sinta honrada, vocês mulheres. Glória a Deus. Pois vocês têm um Deus do impossível. Vocês têm um Deus do impossível que quer fazer infinitamente mais. Infinitamente mais, meu pastor. Infinitamente mais. George Whitefield popularizou a pregação ao ar livre. Olha só. Em 1714 a 1730, o ar livre já existia. As nossas cruzadas evangelísticas, o nosso evangelismo já tinha em 1700. Está aqui, ó. Ele, George Whitefield, popularizou a pregação ao ar livre, carregada de emoção, e viajando entre os Estados Unidos e Grã-Bretanha. Não tinha, olha só, 1700. Agora você imagina de sair de um país para outro, de um estado para outro, pregando o evangelho. Meu Deus! Meu Deus! Hoje nós temos ônibus, temos táxi, temos Uber, temos van, temos como, temos tudo e não queremos ir. Quem é de ir por nós? Quem é de pregar? Se estamos acomodados, como eu quero escrever a história? Se eu estou me acomodando, como? Se eu estou falando do meu irmão, da minha irmã, eu não tenho tempo para isso, meu pastor. Quando chega lá em casa, ela fala, por favor, não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para discussão, fofoca, conversa fiada. Me deixa livre disso. Já deixa eu claro, me deixa fora disso. Eu estou fora. Estou fora, meu negócio é com Jesus. Mas você vai deixar a igreja? Não, não vou deixar a igreja não. Eu não estou lá por causa do pastor, estou lá por causa de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O pastor é meu amigo, o pastor é meu amigo, o pastor de lá, o pastor lá, o pastor lá. Nós temos muitos pastores amigos, mas nós vamos para a igreja por causa de Jesus, meu missionário. É o nosso maior e fiel amigo, é quem? Jesus. Jesus, Ele está fazendo milagres. Ele está fazendo milagres. Basta nós darmos lugar para o Espírito Santo trabalhar e fazer o milagre dele. Ele quer fazer, mas não adianta se nós não estamos ligados com ele, meu missionário. Se não estamos ligando, nós não recebemos. Entenda. Wesley, no seu funeral, olha só, escute isso. George Whitefield influenciou outros pregadores importantes. Era um homem que orava frequentemente e incansavelmente acreditava-se e pregou mais de 18.000 sermões. 18.000 sermões. Me escala todo dia, por 30 anos, e ainda não vou cansar dos 18.000 sermões. São 3 a 4 sermões pregando por dia, meu missionário. Irmão Marco, são 3 a 4 sermões pregados por dia, incansavelmente, todo dia, para alcançar 18.000 sermões antes de morrer. Whitefield morreu de uma forma desejada, no meio de uma série de pregações. Recebeu uma homenagem de John Wesley no seu funeral, sendo reconhecido como um grande homem de Deus pelo amigo. É assim que Deus faz. Aleluia! Deus tem prazer na morte daquele que Deus tem prazer na morte daquele que morreu e sabe que está. Ele sabe que o momento dele é aquele
fidedigno, fiel. Glória a Deus, aleluias. Se nós fosse fiel, se nós dessemos ouvir a palavra de Deus, fielmente, de coração, no âmago, na cerne, a cerne da mente, a cerne do coração. O homem foi para o inferno, meu pastor, sabe por quê? Sabe por quê, meu missionário? Por falta de 45 centímetros. O homem foi para o inferno. Já ouviu falar isso no mato? Sabe o que é? Sabe por que ele foi para o inferno? Porque ele recebeu a palavra, mas a palavra ficou na mente e não jogou para o coração. Daqui para cá tem aproximadamente 45 centímetros. E ele foi para o inferno, porque ele, em vez de ter jogado aqui, a pregação daqui para o coração, ter guardado no seu íntimo, na cerne, no fundo, só ele deu. Ele não guardou. Ele não guardou. Por falta de 45 centímetros, ele foi para o inferno. Não guardou a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé maior. É a nossa regra. Sem nós, sem ela, sem o Espírito. Já marcando o relógio. Amém. Vou terminar. Martinho Lutero. Eu tenho que falar de Martinho Lutero. Não adianta falar dos heróis da fé sem falar em Lutero. Estou terminando. Martinho Lutero experimentou uma grande redescoberta das Escrituras. A palavra havia sido diminuída pela Igreja Católica para dar lugar às tradições de relíquias religiosas. O seu amor e zelo pelo texto sagrado foi a maior motivação para a reforma. Ele foi treinado em um mosteiro agostiniano, desenvolveu um estilo de pregação do arauto que valoriza o conteúdo da Bíblia, mais profundamente bíblica. Pregava habitualmente na igreja de Castelo de Wittenberg, onde expôs a famosa 9510. Esse é Lutero, o grande reformador da igreja. Sua teologia de pregação descreveu a palavra de Deus em 3 formas: a palavra encarnada, Jesus, a palavra escrita, a Bíblia, e a palavra proclamada, pregação. É uma das suas cartas. Eles escrevem: se és um pecador de misericórdia, não pregues uma misericórdia imaginária, mas sim uma misericórdia verdadeira. Prega uma misericórdia, em Jesus. Se nós entendermos nessa noite, João Calvino, posteriormente os protestantes eram uma nova força que compreendia muitos outros pregadores importantes, como John Calvin, 1509, 1564, na Suíça. Nunca foi ordenado como sacerdote, não foi meu pastor. Depois do seu rompimento com a Igreja Católica, era intelectual, começou a ser visto como a voz do movimento protestante, pregando em várias igrejas. Calvino foi para os crentes de língua francesa, aquilo que Lutero foi para os alemães, falando alemão. Entenda, é um período rico de pregação. Os católicos lançaram uma contra-reforma e surgiram novos grupos radicais, como a Ana Batista, já está em nossa época. Olha só, vários nomes de movimentos surgiram em contexto diferente, como os puritanos da Grã-Bretanha. São os reformadores, são aqueles que batalharam por nós. Se nós estamos aqui pregando o avivamento, falando sobre o Espírito Santo, se nós estamos vivos, porque Deus levantou grandes homens para que nós estivéssemos hoje aqui pregando a palavra. É uma noite de agradecimento, porque Ele nos levantou homens, heróis da fé. Em Hebreus diz, os heróis da fé, e aí a história diz para a gente, grandes homens. John Wesley, quando tinha 5 anos de idade, John Wesley foi o último dos filhos a ser salvo de um incêndio que destruiu toda a sua casa. John Wesley, para quem não sabe, a sua casa foi incendiada e ele sobreviveu. Com 5 anos, começou o tratamento. Preste atenção. A partir desse dia, Suzana, sua mãe, dedicou-lhe atenção especial, pois entendeu que a Deus havia poupado sua vida para algo muito especial. Depois desse acontecimento, João Wesley ficou conhecido como um tição tirado do fogo.
referindo-se a Zacarias 3:1-2. Sobreviveu um incêndio! Sobreviveu um incêndio! Ele sobreviveu um incêndio! Isso é o apelido, onde são tirados do fogo. Ele sobreviveu às chamas. Morreu todo mundo, mas sua mãe Susana conseguiu salvá-lo, porque Deus queria um homem que pregasse a verdade, que pregasse com retidão, com conhecimento, que ia revolucionar a sua época. Está aqui John Wesley, o grande reformador, um dos grandes homens, um dos heróis da fé, que mudou a história, que revolucionou a história e que está revolucionando no dia de hoje. Quanto John Wesley se tem levantado? Aleluia. Quanto John Wesley? Podemos chamar nosso pastor de John Wesley, podemos chamar do Marco, irmão Viviane, irmão presbítero, expedito, a irmã. Podemos chamá-los. Cada um tem um pouco de John Wesley, John Calvino, de Lutero, porque pregamos a palavra de Deus. Glória a Deus. Seus sermões atraíram o coração imenso de pessoas. O Wesley pregou em média de 3 sermões por dia durante mais de 50 anos. Meu Deus, quase 14 mil sermões. Aleluia. Gente, olha para cá. O que nós estamos fazendo? Meu Deus, gente. Noite e dia, meu pastor Ezequiel, enquanto Deus não respondesse minha missionária, ele não parava de orar no mar. Irmãos pedidos, ele não parava de orar enquanto o Espírito Santo não falasse com ele. Você entendeu isso? Conseguiu entender isso, meu irmão? Se lembra do propósito de 7 dias? Se lembra do propósito de 7 dias no monte? Enquanto Deus não respondesse, não descia do monte. Enquanto Deus não respondesse, não descia do monte. Enquanto Deus não respondesse, não descia do monte. Foi assim, meu pastor. Enquanto Deus não falar comigo, eu não vou dormir. Eu não vou dormir. Enquanto Ele não me responder e Ele não me der uma palavra, quer dizer, 3 palavras para o dia de amanhã, eu não durmo. Eu não durmo. Esse foi John Wesley. Esse é John Wesley. Estima-se que Wesley tenha percorrido 400 mil quilômetros e pregado pela Inglaterra mais de 40 mil sermões durante seu ministério, uma média de 800 sermões por ano. Isso é um incentivo. Estou terminando. É um incentivo para nós. Deixou um legado de 300 pregadores itinerantes e 1000 pregadores locais. Segundo sua biografia, até o fim da sua vida, ele afirmava ser anglicano. John Wycliffe. John Wycliffe. Estou terminando. John Wycliffe. Embora existam traduções de parte da Bíblia em anglo-saxão, centenas de anos antes da tradução de Wycliffe, ele é acreditado a primeira tradução de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. De fato, tão profunda foi a revelação de Wycliffe, fez com que ele fosse conhecido como a estrela da manhã da reforma. Ele foi conhecido como nós escreveremos nossa história. Como escreveremos a nossa história? Eu quero escrever minha história pregando. Meu pastor, vou contar um negócio para o senhor que aconteceu domingo, lá em cima do morro. Foi me dada a oportunidade de pregar aqui no domingo, amém? Amém. E imediatamente, quando terminou o culto aqui, minha missionária, meu sogro estava aqui e ele é presbítero com chamada de pastor, então nós chamamos ele de pastor. E ele estava de carro, levamos, imediatamente fomos para lá.
Vamos para lá, imediatamente. Chegando de lá, o diácono virou para mim: evangelista, o teu sogro prega? Prega hoje. Vai pregar hoje. Então avisa ele lá, vamos agora. Meu pastor, o senhor vai pregar hoje. Ah, mas eu estou sem tempo. Não, o senhor vai pregar hoje. O senhor vai pregar hoje. Vai pregar, o senhor vai pregar assim. A oportunidade do senhor está assim, do jeito que o senhor está mesmo. Que lindo. É hoje, papai. Olha o que ele falou: meu sogro está com 70 anos, missionário. Isso é um testemunho de fé, tá? Nós estamos falando de fé. Irmãos pedidos, nós estamos falando de fé. Sabe o que ele falou no culto, quando estava pregando? Eu quero morrer pregando. Eu quero morrer no altar. É mentira? Ele falou: eu quero morrer pregando no altar. Eu não quero morrer na enfermaria, no hospital, não. Eu quero morrer pregando no altar. E quando acabar, o Senhor vai me levar e eu vou apagar ali. E Ele vai me levar para a glória. E vai ser aquela festa. Pode correr, mas eu já estou na glória. Ele já colocou no coração. Ele quer morrer pregando o Evangelho, querendo almas para Jesus. Ele decidiu isso. 70 anos, meu missionário, mas ele já decidiu: todos os dias da minha vida eu quero morrer pregando o Evangelho, levando a palavra do Senhor, convencendo, pregando a palavra. E naquela noite houve um casal que estava terminando seu casamento, voltou. O milagre aconteceu. Aquele cara, aquele homem já estava com a mochila pronta para ir embora, mas a pregação é fiel. E o Espírito Santo foi no íntimo, pegou na mente dele, ele pegou na mente e jogou para o coração e fez o feito. E na hora do apelo, aquele casal aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Obrigado, papai. Quando entregamos, quando temos um Aleluia. é assim. Glória a Deus. John Q. Irmãos, a bateria está fraca e eu vou desligar aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente. Vocês têm que voltar para Cristo, não perca mais tempo longe desse amor. O Senhor Ele vai fazer um novo na sua vida, nos seus familiares. Basta um começar a caminhar, que o Senhor Ele faz infinitamente mais, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E já na nossa era, em 1960, quem sabe um pouco de história vai lembrar.